Fala galera, eu sou o Gui, sou diretor de marketing da Struct. Eu vou estar encaminhando uma aula de HTML e CSS para vocês, tá? Então a gente vai ver de uma forma bem mais prática, tá? Então a gente vai desenvolver esse site junto com vocês. E à medida em que a gente vai desenvolvendo o site, eu vou explicando o conteúdo, vou explicando ah, o que der e vier, né? Então vai ser de uma forma bem mais prática, tá? Eu recomendo que se vocês não pegarem o esquema de como é o HTML e CSS, eu recomendo que vocês vejam as últimas aulas do trainee do semestre passado de HTML e CSS, beleza? Então vou estar deixando aí no cardzinho se eu conseguir ou na descrição do vídeo essas aulinhas, beleza? Claro que elas são bastante teóricas, mas hoje, agora a gente vai ver de uma forma bem mais prática, beleza? Então a gente vai construir esse site juntos. Então ele é constituído por uma nave, existem tags de título, né, parágrafo, botão de âncora, displays, né, display flex, por exemplo, bastante uso de encapsulamento de divs, imagens, footer. Ele é bem simplesinho, mas é o suficiente para que der enviar no projeto final. Então eu creio que talvez, por exemplo, não é necessário eu explicar, por exemplo, tags de table, né? Porque existem componentes, quando vocês trabalharem com biblioteca, por exemplo, Next ou React, existem bibliotecas que vocês importam, por exemplo, importar uma tabela é muito rápido, né? Em vez de desenvolver uma tabela do zero. Então, o que a gente vai ver aqui hoje vai ser o essencial para vocês trabalharem assim de forma no front-end, né? Assim, na forma visual, por assim dizer. Então vamos lá, eu vou estar criando aqui uma pasta para a gente trabalhar esse nosso site. Trim, a gente entra nele, code ponto. Aí arrasta para cá, beleza. Primeiramente a gente vai criar nosso arquivo HTML. Então a gente vai colocar aqui a index.html, que define o arquivo HTML é esse ponto .html, tá? E que é pra gente, vou estar colocando ponto de exclamação e o versículo ele sugere a primeira opção. Aqui eu criei uma estrutura bem rápida fazendo isso. Então, aqui eu defini que é um documento HTML, né? E ele é envolvido aqui pelas tags HTML. Tags é basicamente a essência do HTML. Então, o HTML é constituído puramente, por assim dizer, de tags, beleza? Então, qualquer coisa que você quer inserir, você vai ter que colocar uma tag. Por exemplo, esse aqui é head é uma tag, né? E dentro dela define comportamentos do site. Aqui tem a tag title, que é o nome do site que vai aparecer lá em cima, no navegador, nas abas. Então, vamos falar do body também. O body é tudo que vai estar dentro do site. Então, tudo que eu estou mostrando aqui para vocês, tudo que eu estou explorando aqui para baixo, é o body, tudo que está dentro do body, beleza? Eu quero que vocês baixem uma extensão chamada Live Server, que é uma extensão que vai facilitar muito a nossa vida. Live Server. Essa aqui vai ser a primeira sugerida, então vocês baixam. O que que isso faz? Basicamente vai facilitar a nossa vida, então não precisa ficar dando Ctrl S, tendo que ir lá no navegador, dar F5 para ver o que que foi alterado do código pro navegador, né? Pra gente ver. Então, acelera muito o desenvolvimento. Então, vou executar aqui o servidor. Vocês vão, depois que instalar a extensão, vocês vão ali em Go Live no canto inferior, na direita.
Aí aqui abriu, não tem nada, tá em branco, porque a gente não inseriu nada no nosso site, né? No site do zero. Beleza. Primeiramente, a gente vai estar definindo o nome do site. Então, aqui em title a gente altera, a gente coloca site trainee. A gente também pode colocar o ícone do site. Então, para fazer isso dentro do head, a gente vai colocar aqui a link CSS, link 5icon, na verdade. E aqui em href vocês colocam o caminho. Eu vou estar colocando aqui uma pasta images, assim, images. E que eu vou estar colocando nosso ícone bem rapidão. Esse aqui. Beleza, coloquei aqui. Essa pasta eu criei dentro do projeto, tá? E aqui em href eu vou colocar o caminho de onde está o ícone. Pá, inserir. Só vou arrastar isso aqui para cá para a gente não se confundir. Beleza. Colocamos ícone, colocamos site, vamos partir para a estrutura, de fato, né? Vamos fazer a nave sempre de cima para baixo. Então, a gente vai colocar aqui uma tag de header, cabeçalho, uma tag de nave, navigation ou navegação, como preferirem dizer. Aqui a gente vai colocar uma tag UL. Existem dois tipos desse tipo de tag de lista, né? Existe lista não ordenada e existe lista ordenada. A gente sempre vai estar utilizando a lista não ordenada quando a gente vai fazer estruturas, por exemplo, de nave, bar ou de footer. Eu vou estar colocando aí na tela, se eu não já coloquei, a diferença da UL e da OL, tá? Então, dentro dessa UL, a gente vai colocar um list item. E aqui a gente vai colocar um link de âncora. Então, quando a gente quiser referir o link, a gente coloca o A de âncora. Vou estar aqui colocando index.html, porque aqui teoricamente seria a nossa home, né? Então, ainda aqui dentro da tag âncora, a gente vai colocar uma tag imagem. Olha aí a tag imagem. Aqui no src source eu vou estar colocando o caminho novamente. Eu vou estar pegando aqui a logo já prontinha. Inserir. Perfeito. Inseri, ficou grandão, né? Mas a gente vai alterar isso aqui com CSS mais tarde. Vou partir para o restante. Beleza. Ainda dentro da UL, a gente vai colocar aqui, se eu não me engano, não sei se a gente tem que definir outra UL. Tá, é melhor a gente definir outra UL. A gente define outra UL. E a gente são 4 links, né? Então a gente li vezes 4. E todos eles são links. Então a gente coloca âncora, não quero ser redirecionado para nenhum lugar, então vou colocar a hashtag aqui no href. E dentro a gente coloca o nosso conteúdo, né? Então seria demonstrações. Aqui seria planos, ajuda e experimente. Perfeito. O que mais que a gente tem que inserir? Tá. Fora dessa UL, mas ainda dentro da nave, a gente vai definir o botão. O botão não, o link do cadastre-se e login, né? Então, o LI e um A novamente. Não quer ser registrado no lugar, então coloca a hashtag e aqui o conteúdo login ou cadastre-se. Perfeito. Basicamente é isso a estrutura da nossa nave. Então, o que resta é aplicar a estilização, porém vamos dar continuidade aqui, pelo menos com a parte principal, né? A parte que, assim que entra no navegador, tá lá o conteúdo. Tá, então fora da header, em cima do body, a gente vai fazer aqui uma section, que é uma tag de semântica, porque o pessoal geralmente usa div para tudo. Vocês não precisam fazer isso, tá? Utilizem tags de semântica, por exemplo, a nave, a OL, LI,
Tudo que eu estou utilizando aqui até agora são tags de semântica. Então, dentro da section a gente vai definir aqui uma div. Pronto, esse aqui agora não é tag de semântica, tá? Então, usem divs quando for necessário. Então, dentro dessa section a gente vai definir aqui um h1, que é o título lá principal do nosso site, né? Então aqui a gente vai, eu vou estar copiando aqui rapidão. Isso aqui, a gente também tem um parágrafo. Eu vou estar pegando o conteúdo do parágrafo rapidão. Conteúdo do parágrafo, beleza. A gente também tem um botão, né? O botão não, eu sempre me confundo. O link, que se parece com um botão. Beleza. Então para o botão a gente vai colocar aqui uma li. E aqui a gente vai colocar página inicial. Perfeito. Também existem uns textos, né? Bem aqui, a gente pode estar fazendo ele aqui logo também. Uns textos com imagem. Então, ainda dentro da section, porém fora dessa div, a gente vai definir aqui outra div. E aí que tá, a gente vai ver div pai, div filho. Que geralmente vocês podem ouvir pessoas falando esses termos. Mas tá, para fazer isso a gente vai pensar o seguinte. Isso aqui seria o que está aqui é a div pai, isso aqui são div filhos. Então, a gente tem três cards, né? Tipo, três conteúdos ali. Então a gente pode estar fazendo assim, div vezes 3. Deixa eu dar um zoom aqui. Essa div aqui que está englobando essas três divs é a div pai. O que está dentro dela é a div filhos. Então, não sei se ficou muito claro, mas geralmente é assim que o pessoal tipo, fala div pai, div filho. Então, uma div que está dentro da outra geralmente vai ser div pai. O que está dentro da div pai serão as div filhos. Então, vamos lá. Olhando lá, né, parece que a gente achou uma imagem naquelas divs. Então, a gente pode vir aqui definir uma div com a imagem img. Eu vou estar pegando as imagens e a gente vai estar inserindo. Opa. É o laptop, né? O laptop, o lápis e as camadas. Então aqui o caminho, a gente coloca aqui camadas, alt camadas, caso a imagem não renderize, o que vai ser renderizado vai ser o texto da imagem, né? Aqui eu defini alt, não. Beleza. Também a gente viu lá que a gente tinha uma tag de título, né? Então, por isso a gente vai estar uma tag de título e uma de parágrafo. Então a gente vai englobar essas duas tags dentro de uma div. Então, aqui a gente coloca, a gente já definiu H2 lá em cima, a gente coloca aqui H2. E a gente pega o conteúdo. O conteúdo a gente pode pegar esse aqui, cria essa página inicial, né? Também existe o parágrafo. Opa, cadê? Tá. Aí aqui dentro ainda da div a gente coloca o parágrafo. Tá, matamos essa aqui, vamos fazer outra agora. Então, dentro dela vai ter uma div, dentro dessa div vai ter a imagem. Coloca o caminho.
lápis alt. Caso a imagem não seja renderizada por algum problema, a gente coloca img lápis. Aqui a gente vai definir um H2. Esse H2 a gente coloca isso aqui e o parágrafo. Perfeito. Vamos fazer agora a outra div, né? Isso aqui. Então vai ter um div e dentro dela vai ter a imagem. Coloco o caminho. Eu já coloquei camadas. Agora é o laptop, né? E fora da div, só que ainda dentro da div py, a gente coloca isso aqui, a gente coloca aqui outro H2. Quanto do H2 é esse aqui. E o parágrafo. Beleza, fizemos uma estrutura dessa parte aqui, tá? Agora a gente vai aplicar o CSS para ficar igual a gente quer. Alright. Então vamos partir para o primeiro utilizando a nave, né? Então primeiro eu vou ter que criar aqui o nosso arquivo CSS. Aí aqui no HTML, lá em cima no head, eu tenho que passar o caminho que eu vou estar utilizando esse arquivo. Então aqui seria, vou estar colocando aqui link CSS. Aí aqui eu coloco o caminho. Que no caso a gente colocou ali é o style index CSS, né? Vou estar jogando isso aqui do lado, vou diminuir isso aqui. Beleza. Aqui eu vou estar definindo aqui umas configurações de cassete UTF-8. Fica aí a recomendação se vocês quiserem ver o que significa isso. Mas coloquem, tá? Acho que não é necessário vocês saberem o que é, senão eu vou gastar muito tempo. Aqui eu vou colocar umas configurações globais. Se eu quero colocar configurações globais, eu tenho que colocar o asterisco, abre chaves e fecha. E aqui eu vou colocar um margem 0 e padding 0. O que eu fiz? Basicamente, quando a gente criando essa estrutura, ela já vem com algumas coisas definidas, né? Por exemplo, ela vem com uma margem definida e com padding, mas eu quero zerar esses padding, porque senão a gente vai começar a ficar se atrapalhando nessas utilizações já definidas. Então eu estou zerando tudo. Então façam isso, tá? Então, por exemplo, eu vou dar aqui o Ctrl S, vocês vão ver que vai se ajustar, viu? Então ele tirou os paddings e as margens que existem. E eu vou estar colocando aqui um box size, um border box, um comportamento aqui necessário. Vou dar uma diminuída aqui, aqui. Acho que eu não preciso estar com isso aqui aberto, vamos manter assim. Beleza. Vamos estilizar primeiramente nosso body, corpo do site. Ele tem um background de uma cor, né? Essa cor, ela já defini ela aqui. Então aqui eu passei um body, a tag, né? Abri e fechei chaves. E aqui dentro eu coloquei um background color e aqui o código da cor. Aí o site fica com a nossa cor que a gente quer. Vou estar passando aqui uma fonte também. Nosso site usa um tipo de fonte. Então, para inserir uma fonte no site, basicamente a gente vai entrar no Google Fontes. Entro no Google Fonte. A fonte que a gente vai utilizar vai ser a Carla, então eu vou pesquisar aqui, Carla, essa aqui. Aí eu vou vir aqui em Get Fonte. Aí aqui eu vou aqui em Get Ambient Code.
Eu vou copiar aqui essas configurações para a gente poder utilizar. Eu vou colocar aqui dentro da tag head. Colei, dei Ctrl S, só que ainda não aplicou porque a gente ainda não inseriu a propriedade que altera, né? Então, essa é a propriedade que vai alterar. Font Family Carla Sans Serif. Então, a gente vai vir aqui colar no body. Aí, perfeito. Nosso site agora está com a nossa fonte que a gente quer. Vamos utilizar o nosso nave. Então, na nave, eu vou vir aqui, vou definir aqui um margem de 200. O que eu estou falando? Eu quero colocar um espaçamento, uma margem de 200. Ué, mas por que você não está utilizando pixels? Eu poderia estar utilizando pixels, mas eu utilizo REM porque quer ver questões de responsabilidade mesmo e muita facilidade. Quando eu passo um REM, eu estou dizendo 16 pixels. Quando eu passo 2 REM, eu estou dizendo 32 pixels. Então, ficou bem claro, né? Um REM é 16 pixels. Beleza. A gente pode também aplicar aqui um display flex. Na verdade, antes de aplicar o display flex, eu vou diminuir o tamanho dessa imagem. Para diminuir o tamanho dessa imagem, a gente vai usar o termo classe aqui no HTML. Então, aqui na tag img, eu vou colocar aqui uma class. E eu vou colocar aqui dentro img logo text. Quando eu fiz isso, eu passei a identificar a tag img pela classe chamada img logo text. Como eu faço para estilizar essa tag que está identificada com esse nome? Eu venho aqui, coloco um ponto, aí eu coloco o nome da classe que eu defini, né? img logo underline text. E aqui eu coloco um width, a largura da imagem. Eu quero que ela tenha 10 rem. Aí, perfeito. Acho que é o tamanho que a gente quer. Beleza. Vamos voltar aqui para a nave. Vou aplicar aqui um display flex. Existem 4 tipos de display: o flex, o inline, inline block, o block. Existe também o display grid, né? Mas a gente sempre vai estar utilizando, por enquanto, sempre o display flex. Quando a gente está falando de responsividade, a gente está falando de display flex, tá? Então, fica aí o conceito explicado. A gente vai aplicar o display flex. Quando aplica o display flex, mudou o comportamento aqui, né? Tá. A gente vai aplicar aqui um justify content space Evelyn. Espaçamento perfeito. A gente vai definir aqui um align item center. Beleza. O que mais que a gente pode estar vendo? Eu vou tirar o estilo aqui dessa lista. Vocês podem ver que elas estão com as bolinhas. Eu não quero isso, então eu passo aqui um L. List style. Vocês vão ver que vai sumir. Passei, sumiu as bolinhas que estavam lá, né? Nossos links estão com uma linha, estão com underline, eu não quero também. Então eu vou passar com text decoration none. Beleza. Beleza, a gente terá o tamanho da imagem. Vamos mexer aqui nesses links. Então, aqui nessa... A gente pode pegar aqui no nosso HTML, a gente vai passar aqui uma classe. A gente vai passar aqui o nome dela de links, que são nossos links, né? Eu vou passar aqui links, eu vou aqui definir um display flex. Eu também defini aqui um line item center. Beleza.
Hum, tá. Acho que a gente pode tirar, aplicar uma cor aqui nesses links, né? Parece que eles estão meio roxo, alguma coisa assim. Para fazer isso, a gente vai passar aqui um ponto links. Dentro do links existe a UL. E dentro da UL existe LI e a tag A. Fazer um colo black. Perfeito. Vamos aplicar aqui uma propriedade chamada pseudoclasse. Então, para a gente fazer isso, a gente vai passar aqui em links ali, o L. Eu vou passar isso aqui nos nossos links. Eu quero que assim que eu passar o mouse em cima desses links, ele mudam de cor. Então, para estar fazendo isso, a gente vai utilizar pseudoclasse. Então, a gente aqui no final da tag, a gente passa dois pontos e um hover. E eu passo aqui um color, sei lá, não sei, pode ser um blue. Pode ser. Aí quando eu passo o mouse ele muda de cor, né? Posso colocar um transition 0.3s e um AL para ficar mais suave. Bacana, bacana. Vamos mexer no espaçamento. Então, aqui em links, em LI, quero aplicar uma margem. O que eu vou fazer aqui, ó? Em cima eu quero que seja 0, no lado direito vai ter um rem, embaixo vai ter 0, no lado esquerdo um rem. É basicamente no sentido horário, né? Tá, aplica espaçamento. O que a gente vai aplicar aqui agora? A gente vai utilizar o botão de login ou cadastre-se. Então, aqui a gente pode colocar uma classe também no HTML, uma classe chamada, sei lá, login nave. Então, vem aqui, passa o login underline nave. Dentro dela tem a LI e a tag de âncora. Eu vou estar passando aqui uma cor color que eu defini aqui. Essa cor aqui. A gente vai também aplicar um font weight, largura da fonte, para falar tipo se é negrito, light ou semi-bold, né? Então eu vou estar passando aqui 500 talvez, 600. Eu vou colocar aqui um outline solid, que seria isso aqui, né, que está em volta. Então vou passar aqui um outline solid e vou passar aqui um pixel, acho que é o suficiente. E a cor? Deixa eu pegar ela aqui. Essa cor. Beleza. Aí vocês podem ver que está muito colado, né? Para fazer isso eu vou simplesmente só aplicar um padding. Então eu posso vir aqui, ó, um padding 0.5 rem. Show. Acho que a gente pode colocar aqui 2 pixels. Aí. 2 pixels. A gente pode também aplicar aqui um border radius. Border radius, que é o canto arredondado, né? Então a gente vai passar aqui 2 pixels. Aí. Tá, acho que o botão é isso. O link. Na verdade não é de login cadastro.
Ah, acho que eu só pode aplicar um hover. Eu vou copiar isso aqui tudo. Vou passar aqui um hover, que é o pseudo classe, né? Color black. Beleza. Vamos trabalhar agora aqui nesses links, nesses 4 links. Então, a gente pode estar vindo aqui, passar aqui um class links inline 4, ficar mais fácil de entender, né? Vou estar aplicando aqui um display flex para um ficar do lado do outro. Assim que eu aplicar, vocês vão perceber que vai mudar o comportamento. Vou estar, acho que por enquanto é isso. E a gente vai aplicar um espaçamento. Então, vou copiar aqui rapidão, tirar de display flex. Tem as LIs e um merging 0, não, um ren 0, ren 0. Acho que eu fiz ao contrário. 0, fiz ao contrário, ren 0, um ren. Perfeito. Perfeito. Acho que a estilização, por enquanto, é isso, né? Depois a gente vai trabalhar com o menu hambúrguer nesses links. Então a gente vai alterar um pouquinho a estrutura e etc. Vamos partir agora a estilização dessa parte aqui, né? Então, vamos lá. Então a gente vai definir aqui uma classe main-section. Beleza. Tá. A gente vai aplicar aqui um display flex. Display flex, beleza. Jogar aqui um flex direction column. Text align center para ficar tudo centralizado. E margem top de 20 dev height para dar um espaçamento, né? Esse margem top aqui, eu passei ali 20 dev height, estou dizendo que 20 dev height, ou seja, da visualização altura, a view da altura, ela vai corresponder a 20% da view height. Então, a gente está posicionando da forma que a gente quer, né? Beleza. A gente pode mexer aqui também nas divs. Então, main section, divs. Vou colocar aqui uma altura de 55 de height para ficar lá embaixo. Beleza. O que a gente pode mexer aqui também? Vamos mexer no nosso título, né? Principal section. Então aqui a gente vai colocar aqui uma cor que eu defini. A cor do título não é 100% black. Essa cor aqui. Acho que aplicou? Não sei. Aplicou. Beleza. A gente vai colocar aqui uma propriedade font size, que é o tamanho da fonte. Então eu vou definir aqui load 4 ren. Ou seja, eu estou falando aqui que é 4 vezes 16, né? Vou estar passando aqui também um width de 40 ren
para ela dar uma quebra assim. Vou passar também uma margem alta para ela centralizar. A margem dela vai ficar sempre no centro. A gente também vai aplicar um line height, a altura da linha. Então a gente aplica aqui um line height, 2 ren, 4 ren. E a gente aplica também um word spacing, espaçamento entre palavra, de menos 0,5 ren. Tá, acho que é isso. Tag H1, vamos fazer estilização do parágrafo. O parágrafo a gente vai... Acho que não precisa estar utilizando a mesma cor, né? Mas basicamente tem bastante coisa repetida, então eu vou copiar aqui, trocar por H1. Font size a gente vai diminuir, a gente vai colocar 1.3 ren. O word spacing a gente tira. Line height a gente vai ter que diminuir também, 2 ren. Margem a gente pode colocar assim 2 ren, alto, 2 ren, alto. Beleza. Aqui tá com o IDF de 40. Vamos colocar 35. Perfeito. Acho que é isso por enquanto. Vamos. Se a gente olhar lá, a gente vê que esse gratuitamente ele está em negrito, né? Como a gente faz isso, a gente pode usar uma tag que ela é tag inline. Ela não altera, como posso dizer, a largura do elemento, né? Deixa eu só localizar ela aqui. Essa aqui. Então eu vou estar encapsulando isso aqui pela tag chamada span. Span. Eu vou dar um Ctrl S, vocês vão ver que não vai acontecer nada. Não acontece nada, porque ela não altera o elemento. Ela é uma tag inline. Por exemplo, se eu definisse aqui se eu definisse ela, se eu colocasse um display block, ela ia alterar, né? Então, nesse span eu vou colocar aqui uma classe chamada, sei lá, negrito. E aqui a gente passa um negrito, font weight, espessura da fonte, né? 600. Perfeito, publicou. Papá. Só vamos definir aqui um espaçamento. E que eu vou definir uma margem de 3 ren, 3, 2 ren. Espaçamento de cima para baixo, né? Beleza. Passei o espaçamento necessário para ficar melhor ajustado. A gente agora pode partir para a estilização do link. Então, ele está dentro de main section, dentro da div, ele está dentro do A. Aqui eu vou passar aqui um background color de... Acho que ele não usa cor, né? Eles usam cor sim, o vermelho. Eu acho esse vermelho muito forte. Deixa eu pegar esse aqui. Aí.
Aí vou estar passando aqui uma cor white do texto. Beleza? Deixa eu dar um zoom aqui pra gente ver. Font size 1.3. Até 1.2. Padding de 1 rem. Um border radius de 1 pixels. Vou aumentar também um pouquinho para 600. Perfeito. Perfeito. Por enquanto é esse nosso botão, né? Creio que não... já tá tomando forma no sitezinho. Vamos fazer essa parte aqui de baixo agora? Então, vamos localizar aqui essa de onde a gente definiu elas. Tá, aqui é DiviPy. Como aqui é DiviPy, então aqui eu vou definir a classe e vou colocar aqui ponto description. Aqui a gente vai colocar ponto description. Esse script a gente vai colocar aqui um display flex, margem alto, justify content center, beleza. Vamos passar aqui uma propriedade chamada flexWarp, que ela basicamente, à medida em que os elementos vão se comprimindo, ela quebra para baixo. Então, isso é muito útil na responsividade. Vou passar aqui um flexWarp warp. Então, quebra automaticamente assim que vai comprimindo, né? Então, vamos ajustar o tamanho. Então, a gente vai mexer em algumas propriedadezinhas. Tá, vamos mexer nas divs. Então, ponto description, divs. Então, dentro desse div a gente vai passar aqui um display flex, para ficar do lado do outro, né? A gente vai passar aqui um text online on left, porque eu não quero ficar centralizado. E a gente vai content center. Beleza. Vamos mexer aqui nos H2, nas tags H2 que a gente colocou. Então, ponto description, div, dentro da div H2, font size a gente coloca 1.200. Beleza. Vamos clicar com espaçamento de margem bottom de 1 rem. Vamos também mexer lá no parágrafo. Eu acho que tá ficando meio apertado, né? Então acho que é melhor a gente trabalhar assim agora. Vamos trabalhar assim. Ponto description. Aí tem dentro da div.
P. Aí a gente coloca a candidate de 20 rem. Aí, perfeito. Color, a gente pode pegar essa cor aqui, ficar um pouco mais cinza. Beleza. Tá, vamos mexer nessas imagens aqui. Perfeito, dá um espaçamento legal. Tá. Eu acho que é isso. A estilização frontal, né? Vamos dar uma olhada de como a gente está seguindo. Tá, a gente pode deixar o resto para a próxima aula, tá? Senão vai ficar muito extenso. Então, o que falta para a próxima aula? A gente desenvolver esse menu burger aqui. Vocês percebem que à medida em que a tela vai diminuindo, surge um menu hambúrguer, né? Que a gente diz. O nome desse íconezinho. Então, ele surge e some os links. Isso ajuda muito na responsividade. E ele pode ficar bem responsível funcionando no modo mobile. Claro que a gente não vai fazer muito parecido igual existe nesse site, mas a gente pode fazer parecido. Hum, É isso. E aí falta fazer essa sessão aqui do laptop e o footer, né? É isso. Valeu. Tamo junto. Pratiquem as olhinhas de HTML e CSS.